Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Eu quero iniciar este culto, irmãos, lendo uma palavra que se encontra lá no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, que a palavra de Deus aqui no livro de Ageu, ela é muito importante, irmãos, principalmente se nós compararmos ela com a vida das pessoas, com os acontecimentos históricos e muitas vezes com a nossa própria vida, que diz no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Parar por aqui para a gente fazer uma análise sobre essa palavra, irmãos, que ela é muito importante, o próprio Deus falando com a gente, né? Porque nós somos o povo chamado por Deus. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse claramente: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos pregadores, às vezes a gente mesmo, esquece e fala que somos escolhidos. Nós não somos escolhidos. Nós fomos chamados por Deus para pertencer ao reino dele. Veja bem que o reino é dele. Jesus falou: a vós é chegado o reino de Deus. O reino é de Deus. O reino não é seu, não é meu, não é de ninguém aqui na terra. Não é do homem, o reino é de Deus. Ele tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, e para nós aqui na terra, nós recebemos o projeto de Deus, que está escrito na Bíblia, nos 31.105 versículos. Esse é o projeto de Deus. É de acordo com essa palavra que nós temos que andar. A igreja, ela vem desde a época de Samuel, né? Aliás, desde quando Deus falou com Moisés para fazer o primeiro templo aqui, o tabernáculo, a igreja vem querendo criar suas próprias regras, as suas próprias teorias, as suas próprias tradições, a sua própria palavra escrita, contradizendo a palavra de Deus, acrescentando na palavra de Deus, diminuindo na palavra de Deus, sempre fugindo da palavra de Deus.
Esse é o grande problema. Por isso que eu sempre prego para você aqui, para você não me seguir, não seguir a ninguém. Você tem que ser responsável pela sua própria vida e parar de passar a responsabilidade para o outro. A vida é sua, você tem que aprender a dirigir a sua vida e você tem que buscar o conhecimento de Deus, para você ser livre. Enquanto você ficar andando atrás de gente, admirando gente, buscando conhecer a Deus através de gente, através de livros que as pessoas escreveram, você não vai conseguir alcançar. Porque se você passar o resto da sua vida lendo a Bíblia, ainda vai faltar tempo para que ela entre dentro do seu coração, para que ela entre no seu pensamento e para que ela mude você. Porque ler a Bíblia é fácil, você pode ler aí a Bíblia em 3 meses, você lê ela toda. O difícil é ela entrar dentro de você, o difícil é você aceitar ela. E aí nós vemos aí igrejas enormes, nós vemos templos folheados a ouro, que professam, que acreditam em Deus, que professam que são seguidores de Jesus, mas andam totalmente contrário à palavra de Deus. Pessoas que fazem teologia, falam 4, 5, 6 idiomas, têm uma memória fantástica, têm um conhecimento de vida, de mundo fantástico, conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas vive contaminado pela tradição do homem, pelo livro do homem, pela revista do homem. Não tem o conhecimento que deveria ter do reino de Deus, até porque são mestres. O pastor é um mestre, é um professor. Como que você vai dizer que você é um pastor, você vai subir no altar para passar o projeto de Deus para as pessoas, se você não conhece de verdade o projeto de Deus? Você está buscando aonde Deus não escreveu. Como tem religiões aí que, apesar de dizerem que a fé deles é na Bíblia Sagrada, né, que a igreja deles é estruturada em cima da Bíblia Sagrada, mas eles contaminam com os seus profetas. Temos aí Testemunhas de Jeová, temos aí adventistas e tantas outras religiões, e fora ainda as outras que ainda dão curso de teologia, curso de catecismo. Tudo bem, a pessoa quer estudar sobre o reino de Deus, estuda a Bíblia pela Bíblia. Não tem como fugir disso. Quando você foge disso, você começa a distanciar de Deus, porque a própria Bíblia já diz, se fosse escrever tudo o que Jesus disse, ia ter mais de 1000 livros, 10.000 livros. Deus escreveu desse jeito, porque Ele quis escrever desse jeito. E ainda só com esses versículos aqui, esses poucos versículos, esses poucos capítulos, a gente arruma tudo quanto é desculpa para não ler. Eu fico vendo aí teólogos, porque você tem que ler o livro do fulano, porque eu escrevi 10 livros. E aí o coitado do indouto, do leigo, está buscando a Deus, Deus entrou na vida dele para salvar ele vai emocionado, aí sim ele lê. Quando é o livro que o homem escreveu, ele lê. Quando é o que Deus escreveu, ele não consegue ler. E é por isso que os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, os falsos professores, eles gostam de usar aquele versículo lá no livro de Timóteo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, para justificar que eles também foram inspirados por Deus. Eles também são profetas. Entendeu? Não tenho nada contra o profeta, nada contra a profecia, mas tudo tem que ser de acordo com a Bíblia. E agora, irmãos, eu estou falando claramente sobre isso, porque está começando a se cumprir uma profecia, que eu vou ler para vocês aqui, que se encontra lá no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11 em diante. É aqui o próprio Deus dizendo claramente, no versículo 11, assim, olha, eis que vem dias,
diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Olha que tragédia, irmãos. Já tem aí várias igrejas importantes, igrejas poderosas no mundo inteiro, que já estão reescrevendo a Bíblia. Já tem igrejas poderosas que estão dizendo que essa Bíblia que não encaixa mais no mundo moderno, como se a Bíblia que tem que encaixar na sua vida, não é você que tem que encaixar na Bíblia não, entendeu? Já tem, inclusive, as Bíblias mais famosas hoje, que estão na mão dos pastores mais famosos hoje, são Bíblias que já não podem nem serem chamadas de Bíblia, como a NTLH, como a NVI e tantas outras. Não pode ser, aquilo não é Bíblia, não é Bíblia, entendeu? Você não come comida estragada, você não come, se você for em um restaurante para comer uma pizza, se estiver estragado, você não vai comer. Se você for em um restaurante, for comer um macarrão e tiver azedo, você não vai comer. Nós estamos falando aqui do alimento que vai levar você à vida eterna. Para você viver com Deus no céu, você tem que estar preparado. Para você ser um médico, você tem que entrar em uma faculdade, ficar 6, 7, 8 anos lá estudando, tem que estudar muito, tem que fazer prova, tem que se esforçar, tem que lutar para você poder depois praticar para ser um médico. E as pessoas estão achando que vão piscar o olho e vão para o céu, não é? Só porque Jesus fala para aquele ladrão na cruz lá, ainda te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí eles pegam Bíblias contaminadas, falsificadas, dizem, ainda te digo que hoje. Ora, se você lê a Bíblia, você já está sabendo que isso é uma contaminação, porque se Jesus não mente, como que ele ia dizer para aquele ladrão, olha, ainda te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso, sendo que Jesus ficou 3 dias no túmulo morto, ressuscitou o 3º dia, ficou mais 40 dias na terra pregando. Quer dizer que ele mentiu entendeu? Mas porque o falso profeta, ele não vai estar no altar dizendo, eu sou o falso profeta. Jesus falou que são lobos em pele de ovelha. Tem uma palavra linda, macia, fala aquilo que você quer ouvir, prega o que você quer ouvir, né? Te massageia. Eu quero ver você for fazer uma faculdade, aí pagar caro uma faculdade particular aí, de odontologia, de medicina, de engenharia, e os professores fizerem isso com você. Que tipo de profissional que você vai ser? As coisas de Deus são sérias, irmãos, e a vida é sua, é você que tem que começar a lutar para não ser enganado. Por quê? Não adianta você ir na melhor igreja ou ouvir o melhor pastor, se você quer ser enganado, você gosta de ser enganado, se você é hipócrita, se você é fingido, se você consegue passar a perna em você mesmo, não adianta, entendeu? Ou você crê em Deus, ou você não crê. Deus não vai mudar o projeto dele por causa de você, Deus não vai se render a você, entenda isso, isso está claro, inclusive, no livro de Mateus, livro de Apocalipse está claro, entendeu? Deus não está pedindo para você ser perfeito, porque Ele sabe que você não vai conseguir ser perfeito. O que Ele está pedindo é para você adquirir o conhecimento do projeto dEle, o conhecimento dEle, para que você tenha personalidade, para quando você for morar com Deus no céu, você ter personalidade para dizer não
para tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é errado, porque no céu não entra pecado. O que é pecado? O que é pecado? Porque às vezes a pessoa, não, eu não faço pecado nenhum, não roubo, não mato, não é? Mas aí ele trai a mulher dele escondido, então ele não está pecando, ela não está, ninguém descobriu ainda, entendeu? Enquanto a pessoa está fazendo a coisa errada e ninguém descobre, ele está feliz. Na hora que a polícia pega, ele chora, desespera, entendeu? Né? E como a própria Bíblia diz, você pode fazer o bem e não faz, você também está pecando. Porque você é chamado para ser um seguidor de Jesus, você é chamado, como nós lemos ali no livro de Ageu, o que Deus está falando ali? Você está preocupado com a sua casa? É com dinheiro? Você está colocando dinheiro em primeiro lugar? Você está colocando as coisas materiais em primeiro lugar, é isso? Coloca a igreja em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar, coloca o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, porque o resto Deus faz. Por isso que nós vemos aí, ó, pessoa era pobre, não tinha nada, fica bilionária. Você fala, mas se eu tivesse ficado bilionário igual essa pessoa, eu seria a pessoa mais feliz da terra. Aí você vai ver o bastidor da vida da pessoa, está uma podridão. Às vezes eu vejo, tem pessoas que eu conheço, que eu vejo, e falo assim, essa pessoa nunca podia ter deixado de ser pobre. Talvez se ela fosse pobrinha, estivesse lá sofrendo, ralando, ela ia ser uma pessoa alegre e feliz. Ela fica milionário para suicidar, fica milionário para roubar dos outros. Milionário cria o filho nasce milionário, ele ensina o filho a roubar do governo, roubar dos outros. Isso é que é um ser humano? Esse é que é um projeto de vida, esse é um projeto de vida. Irmãos, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Vocês têm que compreender isso. E você é convidado para sair do mundo. Não é para trazer o mundo para a igreja, não. Entenda isso. Você não é convidado para vir na igreja, para a igreja mudar por causa de você, não. Para te tratar igual moleque, igual menino idiota, que os pais dão tudo, não dá valor ao pai, não dá valor à mãe, não dá valor a nada. Você não é chamado para isso, não. As coisas de Deus são seríssimas. Se Deus olhou do céu, se agradou de você e te chamou, é para você mudar. Se Ele te chamou, é para você andar conforme Ele quer, não é conforme você quer. Se fosse para ser assim, não precisava de Bíblia nem de igreja. Deus só te chamava e tá bom, Senhor, vou viver como que eu quero, assim como muita gente está fazendo. E o pior, as igrejas incentivando as pessoas a serem pior do que elas eram, porque quando elas estavam no mundo errando, pecando, que é natural, quem contamina as pessoas são os adultos, que já começam ensinando tudo errado para as criancinhas. Aí a criancinha cresce, começa a fazer coisa errada, fica com a culpa. Mas quem ensinou ela a fazer coisa errada foi a engrenagem desse mundo aí. Não é? Daí ela cresce, está lá, ela não está sabendo. Aí Deus chama ela começa a descobrir o reino de Deus, se agrada, agora ela começa a ter noção do que é santo, do que é profano, do que é certo, do que é errado, do que é puro, do que é impuro, mas a igreja pega e fala, não, meu filho, calma, vai todo mundo para o céu. Você está aqui na igreja? Você está dando o dízimo? Você está vindo aqui, você está dando oferta, você está dando? Então, fica tranquilo. Na hora que o Senhor vier, vai vir um ônibus, vai pegar, que vai levar todo mundo da igreja para o céu. Ah, irmão, para com isso. Para com isso, está achando que o reino de Deus é o quê? É casa da mãe Joana? É coisa séria, meu amigo, coisa séria. É sério o que nós estamos falando. Deus está te chamando para um propósito de vida, para viver em um mundo maravilhoso, melhor do que a terra. Meu Deus, olha que lugar lindo que é a terra. Eu viveria eternamente na terra. Viveria. Com os animais que tem, olha que coisa, né? A gente tem a capacidade de dominar todos os animais que tem na terra. Olha quanta beleza nessa terra. Mas o que tem de errado aqui?
o pensamento do ser humano, é o meu pensamento, é o seu pensamento. E a proposta de Deus é para que a gente mude o nosso pensamento. E não é para o ano que vem, é para hoje, é todos os dias, é uma batalha, meu irmão, é uma luta. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate. Ele lutou contra ele mesmo o tempo todo. Você tem que lutar, você tem que determinar, você tem que começar a aprender a tomar atitude, a ser valente, entendeu? Porque o mundo, esse mundo, essa engrenagem podre que está aí, ela está tentando destruir o jovem, a criança, a família, e ainda botando todo mundo preguiçoso. Todo mundo preguiçoso. As crianças dessa geração aí, tudo preguiçosa, entendeu? Por quê? Estão sendo incentivados a isso, porque essa engrenagem aí, ela quer deixar você o mais burro que você puder, o mais preguiçoso que você puder, para ela poder te dominar. Eles sempre vão estar lá em cima e você lá embaixo, não é? O que Deus fala sobre isso? Deus cita até o exemplo da formiga lá no livro de Provérbios, entendeu? Deus manda a gente ser valente. Deus fala para Josué, seja valente, luta, se anima, tenha bom ânimo, entendeu? Deus não gosta de gente mole não, gente fraco, gente frouxo não, gente negativo, entendeu? Até porque nós já recebemos o privilégio de conhecer a Deus, de sermos chamados por Deus. Então, o que falta para nós? Não falta nada, meu irmão. Não falta nada. Essa igreja está ensinando que falta para você ser milionário. Você tem que ser milionário. Se você não for milionário, entendeu? Nós vemos o exemplo de Eliseu, um dos homens mais poderosos aqui da Bíblia, morreu doente. Ele curou quantas pessoas de doença? Entendeu? Tinha capacidade até de ressuscitar morto. Morreu doente. Qual a diferença que faz? Nenhuma. O importante é que ele morreu com Deus. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, diz a palavra do Senhor assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Olha, por aqui nós já vemos, irmãos. Moisés vai lá, porque no capítulo anterior nós vimos, ele se revolta com o povo. Deus tinha escrito na pedra com a sua própria mão, e aí Moisés vai lá, revoltado, quebra as pedras, ou seja, a primeira Bíblia, Moisés já quebra ela. A primeira palavra de Deus escrita, Moisés quebra. O que Deus faz? Deus não fala: Moisés, você vai lá, vou te inspirar e você vai escrever. Não, Deus falou assim: eu vou escrever, eu mesmo vou escrever de novo as mesmas palavras. Então, daí você já entende que, se você ler o texto e o contexto da Bíblia, a Bíblia foi toda escrita por Deus. Não tem inspiração de homem aqui não, irmãos. Entendeu? Toda a Bíblia foi escrita por Deus. É claro, Deus ditou para Jeremias, Deus ditou para João, Deus ditou para Ezequiel, Deus ditou para Daniel. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe tinha ordenado.
e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Aqui no versículo 6 você vai ver uma referência em Neemias, capítulo 9, versículo 17, Números, capítulo 14, versículo 18, Salmos, capítulo 86, versículo 15 e Salmos 103, versículo 8. Versículo 7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha só, tem muita gente que fala: você aceitou Jesus, agora acabou. Não, você vai pagar a consequência pelo pecado que você fez. Deus vai perdoar seu pecado, a sua transgressão, mas a consequência do seu pecado você vai pagar, entendeu? Você vai estar limpo a partir daí, como Jesus falou: vá e não peques mais. A partir daí você, agora que você conhece a Deus, né? Você não pode pecar mais. Você vai ficar vivendo de pecado em pecado? Você tem que mudar, meu irmão, né? E aqui nós vamos ver uma referência lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, Josué 24, 19, Jeremias 2, 9, Números 14, 18, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, nós temos que prestar muita atenção, irmãos, na questão da genealogia da Bíblia. Não é porque você olhou a genealogia que agora você vai condenar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não é isso. O que você tem que observar é o que você viu de ruim neles e condenou, ou o que você vê de ruim neles e condenar, porque é errado, ou aquilo que estiver errado, aquilo você nega. Você não nega a pessoa, você nega os atos errados que a pessoa fez. E aí, você vai ver, tem pessoa que tem um gênio terrível, tem pessoa que é extremamente egoísta, tem pessoa que é extremamente narcisista, tem pessoa que é extremamente ignorante. E se o teu pai, a tua amor, tua mãe é assim, você tem que negar aquilo ali, você tem que olhar: espera aí, eu herdei isso daí. Assim como você herda a cor dos olhos e vai por aí afora, você pode herdar a ignorância também. Você pode herdar o narcisismo, você pode herdar a maldade. O que você vai fazer? Fala assim: olha, isso eu não aceito, Senhor, eu preciso de lutar contra isso, para você ser transformado pelo poder de Deus, para que você seja uma nova criatura. Se você, irmão, se você não sentir nada, não sentir nenhuma dor, né? E aí você vai no médico, o médico olha, você não tem nada. Aí ele pede um exame seu lá, um exame de fígado, por exemplo, e ele, através do exame, descobre que você tem uma cirrose hepática avançada. O que ele vai falar para você? Olha, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que tomar remédio. Você vai falar: mas eu não estou doente. Você não está vendo que está doente. Se você não está vendo que você está doente, você não precisa de remédio, você não precisa de cura. O Evangelho vem para quê? Para mostrar para você a sua doença. É como um exame de sangue que você faz, é como um exame de urina que você faz, é como um exame
de radiografia que você faz. Às vezes você está sentindo uma dorzinha pequena e tal, mas você não sabe o que está acontecendo. Às vezes você não está sentindo nada, mas você vai no médico, faz um check-up. Aí ele diz, seu coração está mal, companheiro. Mas você estava bem, entendeu? Mas você foi no médico, o médico tem recurso para dizer para você, olha, está acontecendo isso e isso de errado, você tem que consertar. A palavra de Deus veio para isso. É para consertar. Agora, se você não quer ver, como Jesus falou, o pior cego é aquele que não quer ver. Se você é um sepulcro caiado, como Jesus falou, aí não tem jeito, né, irmãos? Nem Deus descendo na terra não vai ter jeito para você, porque você não quer. Né? Agora, a hora que você falar assim, Senhor, mostra-me os meus pecados ocultos, Senhor, abre o meu entendimento, eu preciso de ver aonde que eu estou falhando, aonde que eu estou errando. Começa a te observar, começa a mudar. Para com esse negócio de querer morrer do jeito que você nasceu, do jeito que você aprendeu. Se fosse para você nascer, crescer e morrer do jeito que você é, não precisava de igreja, de Bíblia, não precisava de nada não, irmão. Nada. Nem de orar, nada disso aí não. Se Deus criou todas essas ferramentas, é porque você precisa de mudar. Agora, quem tem que ver isso é você. É você. Muito bem. Versículo 8. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Você vai ver uma referência lá em Salmos 77, versículo 14, Salmos 78, versículo 12, Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, Salmos capítulo 145, versículo 6. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora adiante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Olha aqui, irmãos, essa palavra é muito importante para todos nós, principalmente no momento atual da terra. Ou você é servo de Deus ou você não é. Se você se assume como servo de Deus, a sua arma é a Bíblia. Essa é a sua arma. Entendeu? A sua espada é a sua fé. É a sua fé. O seu escudo é a sua fé. Sua espada é a palavra de Deus. Entendeu? É Deus quem vai lutar por você. Não se espante com o que o homem fala. Não se espante com os acontecimentos. Tem crente pedindo que o Senhor venha. Tem crente com medo de grande tribulação. Onde já se viu isso? Você ser um cristão e ter medo da grande tribulação? Jesus não fugiu da cruz, não. Jesus não fugiu dos seus perseguidores. Porque não estamos aqui, irmãos, lutando contra a carne e sangue, nem investindo em carne e sangue. O nosso investimento é no céu. E temos, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. Por que perseverar? Por que resistir até o fim? Porque você vai ser pressionado, você vai ser analisado, você vai ser forçado, você vai ser exprimido, você vai ser atacado, você vai ser ferido, mas não interessa. Se você crê em Deus, se você ama a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Como Deus fala no livro de Apocalipse, né? E Deus não vai aceitar o tímido no reino dele. Que tipo de tímido? Aquele que é tímido para com Deus. Não seja tímido para com Deus. Ao contrário, irmãos, seja valente. Quanto mais te apertarem, mais glorifique e adore a Deus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Olha aqui, irmãos, olha só. Eu fico vendo aí casais que se amam, pessoas chamadas por Deus, convivendo intimamente, né? Com gente que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o projeto de Deus, não quer compromisso com o ser humano, só quer viver o seu materialismo, a sua carnalidade. Gente tola, gente vazia, gente sem noção, inconsequente, que o futuro dele não vai dar em nada. Aí você anda com ele, sabe o que vai acontecer com você? A mesma coisa, o seu futuro não vai dar em nada. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás adiante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. Mas o que mais tem aí é crente pagão, crente copiando o paganismo, crente que diz que é crente, que anda conforme a Bíblia, mas está agarrado com Papai Noel, com o coelhinho da Páscoa, com mentira e vai por aí afora, né? Todo crente pagão. Não, mas não tem problema, o que é isso? Não, está louco? Eu profetizo, eu falo em línguas, eu pulo na igreja, né? Eu sou um curandeiro. Deus deixa claro aqui, irmãos. Você vai ver uma referência aqui do capítulo 14, lá em Êxodo 23 e 5, Isaías 9, 6, Isaías 57, 15. E aqui no versículo 15, você vai ver uma referência em Deuteronômio 13, 16, Juízes 2, 17, Números 25, 2, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, 7 e 10, Salmos capítulo 106, versículo 28. Versículo 16, e tome suas mulheres, as suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás Deus de fundição. Olha, não se esqueçam que Salomão cometeu esse erro, hein? Por causa de mulheres. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas e ainda por causa de mulheres, ele traiu a Deus, ele traiu essa palavra que está escrita aqui. E o reino dele foi rasgado, foi tomado dele. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abra a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas, se o não resgatares, corta-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Olha aqui, irmão, isso aqui também é outra coisa complicada, porque tem religião que santifica o dia. O dia não tem nada de santo. Deus viu a opressão que o homem fazia, o próprio povo de Israel aqui
que ficou mais de 400 anos escravo sofrendo lá, Deus tira eles da escravidão já com dinheiro, dá cidades para eles, eles vão escravizar os outros também, entendeu? Não tem misericórdia dos outros. E o coitado do estrangeiro e do escravo, ele trabalhava de segunda a segunda, se deixasse, eles botavam para trabalhar 24 horas por dia. Aí Deus aqui cria uma lei, regulamenta essas coisas, para que as pessoas pudessem ter um dia de descanso, entendeu? Que é normal, tanto faz se descansar sábado, ou descansar domingo, ou descansar segunda-feira, entendeu? Mas as pessoas sempre o crente falso, né? O crente da seita, ele pega alguma coisa para ele se agarrar, alguma coisa material, entendeu? Deus não está preocupado com isso não, né? Tanto é que Jesus quebrou o sábado. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Você vai ver uma referência aqui em Provérbios 16, 7, e o importante aqui, irmãos, Deus está deixando claro, que se esse povo andasse com Deus, esse povo cumprisse os mandamentos, os estatutos e juízos de Deus, ninguém ia poder com eles. Como diz a palavra do Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e ninguém pode tocar em você, mas você tem que estar com Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Aqui também fala a importância do fermento. Isso é muito importante, essa história aqui do levedado. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Você vai ver uma referência em Êxodo 32:15, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Mateus capítulo 17, versículo 2. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Você vai ver uma referência importantíssima no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Amém, irmãos?